E aí, pessoal, vocês estão bom? Eu tô... beleza. Tô indo aqui no celular, que é um assunto que eu descobri há pouco tempo. Aí eu tenho que estar com a referência aqui para poder falar, né, pra vocês qual que a minha intenção aqui. Aí tô regulando o celular aqui, porque tô mostrando a marca da Steel, ela não me patrocina, então eu não vou divulgar ela, né? Mas é isso aí. Eu comecei a fazer uns vídeos, umas lorotas, umas bobagens, comecei a falar uns vídeos sérios. Mas agora eu vi uma reportagem ali na televisão que me deu um assunto para um vídeo que eu não sabia como seria para abordar esse vídeo. Eu sou contra, eu vou falar de política, a minha ideologia política. Eu sou contra a República. Por quê? A República, ela é um livro. Eu leio esse livro, eu tenho a minha interpretação. Você lê este livro, você tem a sua interpretação. 513 deputados lê este livro e cada um tem 513 interpretações diferentes. Aí tem a interpretação do presidente da República, tem a interpretação dos 90 e alguma coisa senadores, tem a interpretação de 11 ministros do Supremo Tribunal, cada um tem a sua própria interpretação. Isso é a República. Não adianta o presidente que está preso, não adianta a presidente que foi caçada, o outro presidente que foi caçado, não adianta o presidente que o povão apoia porque ele é o mito, não adianta. É interpretação. Você leu, você interpreta daquela maneira. Lá na Inglaterra, lá é monarquia. O primeiro-ministro ficou doente, ele ficou internado num hospital público. Aqui no Brasil, deu a greve dos caminhoneiros, precisava do comando do país estar em Brasília para negociar com os caminhoneiros para resolver a situação. O presidente do Senado foi para a praia. Ele tinha um compromisso. Ele foi para a praia, ele foi para Fortaleza. Aí eu te pergunto, o senador tem compromisso com a sociedade? Ah, mas era a categoria de caminhoneiro? Os caminhoneiros atingem a sociedade toda. E se tem um problema com os médicos? Com os advogados? Com a polícia, igual já teve? O chefe que tem que resolver o problema vai pra praia. Ah, mas tem o presidente da República. Não. O presidente não trabalha sozinho. Ele precisa presidente, Congresso e Supremo. Aí o cara vai pra praia passear. Aí chegou lá, ele viu que foi mal a situação dele ter ido pra praia e voltou. Com o jatinho da aeronáutica que nós pagamos o combustível. Sabe quanto que é o voo de um jatinho executivo? Você pega, eu não vou falar aqui de colíder, porque tem pessoas que não sabem onde que é colíder, mas vocês pegam a capital. Um jatinho executivo para fazer um voo, por exemplo, Cuiabá-São Paulo, custa em torno de 20 mil reais. Assim, jogando por baixo. Lá já tem uns 4, 5 anos que eu fiz uma pesquisa na internet, qual que é o valor da hora, tudo, né? E o cara passeando. Aí a gente fala aquela frase, ah, o cara tá lá em Brasília desde a época de Dom Pedro. É força de expressão, não é? É isso que eu perguntei aqui. Vocês sabiam que o avô, o tio-avô, que no caso é o irmão do avô, do Fernando Henrique Cardoso, foi quem fez a República do Brasil? Aqui no Wikipédia está bem misturado, mas é Augusto Inácio do Espírito Santo Cardoso. Um era general do Exército e o outro era deputado federal representando Goiás. Na época do Império não é Estado, o Império muda o nome, vira província e aí não é Câmara dos Deputados, é Parlamento, vira o Parlamento. O parlamentar que tirou o rei do Brasil, ele estava pensando no neto dele, o Fernando Henrique Cardoso. O primeiro-ministro, aonde é monarquia, foi se tratar no hospital público. Aqui no Brasil, na hora que a crise pega, o republicano vai pra praia. Agora, você tá falando de coisa antiga, não agora. Essa bagunça que tá dos 600 reais, fila de gente, teve uma caixa econômica no Brasil que deu folga pra menina que organiza a fila, que distribui senha. Passou no jornal agora ali, ó. Eu não sou contra o funcionário público, o servidor público, ou funcionário da empresa privada ter folga. O cara tem direito, ele é trabalhador. Ele tem a lei constitucional que garante o direito dele. Tá, mas no momento de crise você vai dar folga pra pessoa? Você não pode.
O bombeiro, no momento de tragédia, ele abre mão da folga dele para socorrer a pessoa, depois ele vai requerer o direito dele? Eu garanto, se pede para essa moça, ó, você tem folga amanhã, mas é quinta, sexta-feira é feriado, o povo está passando fome. Nós vamos resolver esse negócio dos 600 reais, liberar esse dinheiro para todo mundo, aí depois você pega a sua folga. Ela não ia achar ruim. Não, mas é o gestor. E quem é o gestor? Está lá em Brasília. Aí eu leio a Constituição, o livro, eu entendo que se você chamar o funcionário e pedir para ele aguentar o direito dele mais uma semana ou mais um mês, por causa da situação, eu leio a Constituição, eu entendo que isso não é errado. Mas só que quem está administrando o país, ele lê e entende que tem que manter o direito à risca acima de qualquer coisa. Não, ela tem que ficar de folga hoje, não se discute. E o povão na fila, com fome. Então tá aqui. A República, nós sustentamos uma corte. O povo, o parlamento brasileiro, derrubou a República, derrubou o Império por causa de 20% de imposto. A República, nós estamos pagando 40% de imposto. E sustentamos uma corte. Estava discutindo dentro da sala de aula da minha faculdade. Se tiver algum colega meu assistindo esse vídeo, vai lembrar. Estava todo mundo discutindo e comemorando que ia prender o ex-presidente da República. Eu disse, pra que prender o cara se nós sustenta ele? Nem o meu professor, que é um cara que já tem mais de 20 anos de escritório, mexendo com empresário, trabalhando com contabilidade, mexendo com empresa importante, sabia disso. Ele veio teimar comigo, não, Vanderlei, isso não existe. Eu falei, então, senhor, abre o seu computador na internet aqui dentro da sala e lê. Na hora que ele viu, agora eu vou falar nome, que o Sarney, o Collor, o Itamar Franco recebia, mas já morreu, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, não tinha caçado ela. Eu falei, tem 5 ex-presidentes da República que nós estamos sustentando. E se caçar a Dilma, vai ter o Michel Temer. Porque não importa quantos dias você fica no poder, você tem que ser empossado como presidente da República. Não é ser presidente interino, é empossado. Se você for empossado como presidente da República, você passa a ter o mesmo direito. Nós sustentamos uma corte. Temos 6 ex-presidentes da República. E tem uma turminha aí que está querendo caçar outro presidente. Nós vamos ter, com esse presidente, que é um processo legal, nós vai ter 7 ex-presidentes da República vivendo às nossas custas. Mas se caçar ele, que nem estão falando que tem que caçar, vai ter 8, porque o Mourão passa a ter o mesmo benefício. Ou seja, vai ter 8 marmanjos vivendo às nossas custas. Ou seja, nós deixamos de sustentar o rei. Mas já estamos sustentando 8 famílias no poder. E sem estar no poder. Aí na hora que ele olhou lá, que ele viu que tinha uma despesa de quase R$1 milhão para sustentar os ex-presidentes, ah, mas isso é um absurdo. Eu falei, é um absurdo. Em 92 ou 91, eu não lembro, teve uma votação para voltar presidencialismo, democracia, monarquia e não sei o quê. Eu falei, vocês votaram nessa bagunça que tá, porque na época o meu pai votou na monarquia e eu era criança, eu não votei para ninguém. O rei tem defeito. Um governo monarquista é complicado, eu sei. Mas você juntando todos os regimes governamentais do mundo, a monarquia é a menos pior. Hoje um rei não tem poder jurídico. O rei ele manda só numa coisa. O rei tem 3 poderes. O rei ele manda no primeiro-ministro, ele manda no parlamento e ele manda no Supremo Tribunal. Exemplo. Palavra de rei não volta atrás. O rei deu uma ordem, ela vai ser cumprida. O neto da rainha, o netinho da vovó, abandonou a monarquia britânica. Ele retirou o nome de príncipe. Porque ele sabe que se ele bater de frente com a vovó, acontece um acidente de trânsito com ele. Igual aconteceu com a mãe dele. Certo ou errado, eu não sei, que eu não sou inglês. Mas o rei funciona assim. Vou citar um exemplo. Veja a Inglaterra. Eu ia falar da Inglaterra. A Inglaterra no tal do Brexit, a separação da União Europeia, passou 3 primeiros-ministros. Por quê? Porque se o primeiro-ministro não dá conta, o monarca, ele caça o mandato do primeiro-ministro com uma canetada.
E se o monarca caçar o mandato, ele fica um bom tempo, eu não pesquisei quanto tempo, mas ele fica muito tempo sem poder voltar ao poder. Aí o que ele faz? Ele prefere abandonar. Eu vou citar um exemplo do que aconteceu no Brasil se fosse monarquia. Eu sei que tem muita gente que vai chiar. Ficamos quase 2 anos, 1 ano e meio, enrolado com a Dilma Rousseff. Por quê? No Congresso ficou discutindo quem era mais e quem era menos corrupto. Se é um rei, vamos mostrar o que um rei faria. Um rei não tem presidente da república. Rei tem primeiro-ministro, que é o presidente da república. E tem o parlamento. Aí tem os deputados e tem o senador, porque deputado representa o povo, senador representa os estados. No caso, seria representar as províncias. A presidente, ela economia, para tentar afrouxar a corda do pescoço, porque nunca tirou a corda do nosso pescoço, só afrouxa. Ela queria tentando afrouxar. Não votaram. O que um rei faz? Ele tem um conselho real. Ele tem conselho jurídico, conselho da economia, conselho do agronegócio, conselho da ciência. Ele não toma a decisão que ele quer. Ele chama os conselheiros real e pergunta: essa pauta bomba é necessário? É. Até que dia? Até segunda-feira. Segunda-feira, o Congresso não votou, porque segunda-feira os deputados estão tudo viajando para o interior do país atrás de voto para o próximo mandato. Terça-feira, na hora que os deputados chegarem em Brasília, eles não têm mais um mandato. O rei dissolve o parlamento numa canetada e convoca novas eleições para deputado federal imediatamente. 100%. Ah não, mas o mito ele era deputado federal. Ele perde o mandato com o rei. Ele perde o mandato. Não tem conversa. Ele caça o mandato dos deputados federal 100%. Novas eleições. Por quê? Porque o parlamento não é obrigado a aprovar, mas ele é obrigado a votar. Tá, aí apareceu as pedaladas fiscais. Eu não sou advogado, então eu não vou dizer que aquilo é crime, que aquilo não é. Eu vou dizer o que um rei faria. O rei, ele chama os conselheiros da área jurídica. E essas pedaladas fiscais da primeira-ministra. É crime. Ele só dá uma canetada. A primeira-ministra acaba com o mandato. Novo primeiro-ministro. Só que daí com o rei, quem vota no primeiro-ministro não é a população. É os deputados federal e o senador, igual nos Estados Unidos é. Lá quem elege o presidente da república é o Congresso, é os senadores. Mas só que os senadores você tem que votar, é toda aquela maneira, eu não vou explicar que eu não entendo direito. Numa canetada, o rei acaba com o mandato da primeira-ministra. Novo primeiro-ministro. Aí o que acontece? O primeiro-ministro, para não perder o mandato, e o Congresso, para não perder o mandato, eu chego lá hoje, quinta-feira, amanhã é feriado, eu coloco o meu projeto lá agora, na hora do almoço. Os deputados federal, eles vão estar lá em Brasília para discutir o meu projeto, para votar, e se não votar, para votar. Porque se eles não votarem, eles perdem o mandato. Aí eles tiram a responsabilidade deles, jogou para mim. Aí eles reprovam. Eu vou reprovar por quê? Porque você não cobriu tal grupo da sociedade. Ficou um grupo. Ficou pescador, ficou mecânico, agricultor da roça, é doméstica, é mãe solteira, LGBT. Ah, Vanderlei, você não... A primeiro-ministro, você deixou um grupo fora. E nós não vamos aprovar com um grupo fora. Hoje é quinta, amanhã é feriado, é sexta-feira. O prazo é segunda. Eu vou voltar para o meu gabinete com a minha equipe de ministros, se é da economia, economia, se é da justiça, justiça, e assim sucessivamente. Eu vou refazer aquele projeto de lei. Não é refazer uma página, é um projeto. Você já viu aquele projeto, que é um livro desse tamanho que ele leva lá? Eu vou refazer aquele projeto hoje. E vou colocar de novo segunda-feira em votação. Porque se eu não pôr hoje para votar segunda, o rei caça o meu mandato. Ou chega segunda-feira, eu renuncio. Para novo primeiro-ministro entrar. É assim que acontece na Inglaterra. O melhor IDH do mundo é aonde tem rei. Porque o primeiro-ministro e o parlamento é obrigado a trabalhar. É obrigado. Chegou o projeto na mão do Congresso, o cara fala, esse projeto é bomba. Nós derrubamos o projeto para manter o nosso mandato. Em contrapartida, vai quebrar o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro vai ter que corrigir. E a partir do momento que eu, sendo um deputado, um congressista,
Eu falo, ó, esse seu projeto de lei prejudica o agricultor familiar, o homem do campo. Eles anotam meu nome, o Vanderlei não votou por causa do homem do campo. Eles vão lá e colocam o que beneficia o homem do campo. Não importa se eu sou de direita, eu sou obrigado a aprovar, porque eu sou mentiroso. Eu sou falso, porque eu falei que não votava por causa do... Se eu não votar, o rei corta minha cabeça. Simples assim. Vocês estão entendendo por que o avô do Fernando Henrique, por que o tio-avô do Fernando Henrique, que era general do exército, lutou tanto para acabar com a monarquia no Brasil? E por que os nossos professores... Agora vou fazer uma crítica aos meus professores. Quando teve a guerra no Iraque, a Globo fez uma matéria assim. As crianças do Iraque lendo a cartilha do Saddam Hussein, idolatrando um ditador sanguinário. Eu aqui no Brasil, durante o meu tempo de colégio, eu fui doutrinado uma lavagem cerebral para idolatrar uma república. Eu não vou fazer nenhum tipo de comentário negativo aos meus professores, só vou citar uma situação que aconteceu. Eu comecei a estudar em 91, na primeira série, porque não tinha prezinho. Em fevereiro de 91, chegou merenda, cartilha e salário para os professores em novembro. Em novembro não chegou acumulado de janeiro. O salário de janeiro até novembro foi dividido em 3 ou em 4 parcelas. Eles receberam ou não recebendo? E você sabe por que o salário deles não chegou? Porque um republicano roubou. E dentro da sala de aula, não. Quando teve o debate da monarquia, tinha professor meu que chegava a cuspir. É o nossa liberdade. O cara tava com 6 meses de salário atrasado e defendendo uma república corrupta, que roubava o salário dele. Não tem como eu cobrar até novembro sem salário. Por isso que eu não gosto de criticar funcionário público. Porque a gente não sabe o que está passando por eles. Agora eu vou falar do Supremo. Um ministro, ele tem o direito constitucional dele. Ele é juiz, ele é ministro, ele pode fazer. Ministro Supremo. O ministro, ele tinha um habeas corpus para julgar e era um habeas corpus bomba. Era uma pessoa polêmica e ele não quis pôr o dele na reta. Falou assim, eu não vou absolver, eu não vou julgar esse cara. Eu vou levar pro plenário, pros 11 julgar. Os 11 julgou. Pra manter o cara preso. Aí na hora que julgou pra manter o cara preso, ele disse assim, mas o meu direito constitucional, eu posso dar liberdade pra ele pro plenário. O plenário condenou, ele recolheu o poder de volta pra ele. Não, mas eu posso, eu tenho meu direito constitucional. Ele fez uma sessão inútil. Com o rei ele não pode fazer isso. Com o rei, ele pega o habeas corpus e solta o cara, ou ele mantém preso, porque é a prerrogativa do juiz. E a partir do momento que ele pegou o habeas corpus, levou para o plenário, se ele puxar de volta para ele perde o cargo de ministro. É por isso que o avô do Fernando Henrique, o tio-avô do Fernando Henrique, sendo general do exército, ele sugeriu que se a família real não saísse do Brasil, seria fuzilado. De mamana caducano. Igual o comunista russo fez lá na Rússia. Dizimou a família real russa. Não existe nenhum descendente da família real russa no poder. Porque um dia eles podem voltar. Desse imbróglio político, Bolsonaro, não sei mais o que, tem uma frase que eu assisti. Não é um print de Facebook, um meme, não. Eu vi a figura de um problema com a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro fez a família real brasileira ficar conhecida. Porque ninguém conhecia esse povo. Eles apareceram na mídia do nada. Pá! E eles têm medo desse povo voltar. Eles têm defeito da família real. Não administra as coisas do jeito correto. Mas eles obrigam o parlamento a trabalhar, obrigam o primeiro-ministro e obrigam o Supremo a trabalhar. Porque é a palavra do rei. Tem uma Constituição, o rei vai exercer a Constituição. Não pode ter pena de morte, não pode ter aborto, negócio de terra, sem terra, reintegração de posse. Existe uma Constituição feita pelo povo, o rei vai obedecer essa Constituição. Só que se o rei marcar a votação para quarta-feira, depois do carnaval, o Congresso vai estar cheio.
Não vai ter dessa que eu fui lá pular no broco e a pista do aeroporto estava interditada. Eu não pude retornar para Brasília não, que se a pista tiver interditada, o deputado ele vem a pé. Porque ele sabe que ele vai perder o mandato dele. A coisa tem que acontecer, porque senão o rei elimina todo mundo. É isso aí, pessoal. Em plena pandemia, nós resolveu dar folga pro nosso servidor porque ele tem direito. Concordo. Mas não podia combinar com ele esse direito para outro dia? Eu garanto que ele ia concordar. Aqui na minha cidade, tem 2 lotéricas. Volta e meia eu vou lá pagar alguma coisa. Uma lotérica tem 3 guichês, a outra lotérica tem 5. Durante os anos normais, a de 5 guichês trabalha 3. A de 3 guichês trabalha 2. Com a pandemia, tá os 3 guichês de uma lotérica e os 5 guichês de outra lotérica trabalhando. Pelo menos a hora que eu fui na lotérica. Todo dia que eu cheguei na lotérica, estava assim funcionando. Então é só você combinar com o funcionário para não deixar a coisa virar uma bola de neve. Que o brasileiro é compreensível. Ele sabe o momento que ele tem que apertar o sapato. Mas só que quem está administrando é um livro que manda nele. Ele lê e interpreta do jeito dele. E eu interpreto do meu jeito. Agora, se tiver um rei, vai interpretar do jeito do rei. Beleza, pessoal?